1 Samuel, capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado o presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram a vós os vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles, e clamaram ao Senhor, e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubbaal e a Bedã, e a Jefitá, e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naãs, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o vosso Senhor Deus, o vosso rei? Agora, pois, vedes o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e servirdes, e derdes ouvido a sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós como o rei que reina sobre vós, seguireis ao Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como o era contra vossos pais. Ponde vós também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos. Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis
que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vos tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis a vaidades que nada aproveitam, e tão poucos vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o teu povo, por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temerei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez, porém se perseverardes em fazer mal, perecereis assim vós como o vosso rei. Capítulo 13. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miqumas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gebá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo convocado após Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Tinha 1.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miqumas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, estava Saul ainda em Gilgal. Todo o povo veio atrás dele tremendo. E operou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e
ofertas pacíficas e ofereceu holocaustos. E sucedeu que, acabando ele de oferecer holocaustos, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizestes? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E violentei-me e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Obraste nescialmente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou? Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não substituirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Enquanto se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele uns 600 varões. E Saul e Jonatas seu filho e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas, e os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofrá, a terra de Saul. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e contra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para os forquilhos de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as agulhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul, e nem Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas.